anual do orçamento de 2025. O Congresso Nacional aprovou na quinta-feira passada o projeto da Lei Orçamentária Anual, definindo as diretrizes para os gastos públicos no próximo ano. A votação aconteceu após meses de atraso, em virtude de uma chantagem que foi feita pelos parlamentares pela liberação das emendas. A proposta segue agora para a sanção presidencial. O relator da proposta, o senador Ângelo Coronel, destacou a previsão de 22 bilhões para reajustes do funcionalismo público, incluindo valores retroativos. O orçamento prevê superávit de 15 bilhões de reais, valor bem maior do que a previsão original do governo, de menos de 4 bilhões. Hoje eu convidei o relator da proposta, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, para podermos debater sobre a aprovação do orçamento. Mas quem está aqui comigo também é Flávia Said, nossa repórter aqui que cobre economia, e a gente vai debater. Nós três vamos conversar sobre esse assunto. Oi, Flávia, boa tarde. Boa tarde, Neila. Obrigada pelo convite. Oi, senador. Muito boa tarde. Obrigada pela presença aqui no nosso boletim. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Flávio. Os nossos teleouvintes estão aí plugados aí no Metrópolis. Senador, eu estava falando aqui a respeito desse superávit, esse valor de mais de 15 bilhões de reais que apareceu agora. O governo tinha apresentado aí um valor bem mais baixo, aí de cerca de 4 bilhões de reais. Eu queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo se esse valor de 15 bilhões de reais, de fato, ele é factível, se vai ter que mudar alguma coisa aí ao longo do tempo ou se é um valor que vai ser mantido aí ao longo de 2025. Neila, Flávia, meus caros teleouvintes, na verdade, o orçamento nos foi entregue em agosto do ano passado. O índice de inflação anual, você calcula de junho a julho também do ano anterior. Quando o governo enviou a proposta original, ainda não tinha apurado a inflação. E quando nós apuramos os índices inflacionários, chegamos à casa dos 12 bilhões. Como o governo, na peça original, estava previsto 3.700 bilhões, é uma conta simples de somar. Então, chegamos aí ao superávit dos 15 bi de inflação. E, na verdade, eu sempre digo, Flávia, Neila, que orçamento não significa pagamento. Orçamento é para você ter uma diretriz do que vai acontecer no ano seguinte à sua aprovação. É o nosso caso. O orçamento foi feito vários ajustes do dia que foi entregue de agosto para dezembro, que seria o último dia, depois passou agora mais 90 dias. Então, nós estamos falando de um prazo elástico. Mas por que elástico? Porque o governo também tinha que fazer ajustes. Não estava previsto um pé de meia, não estava previsto recurso para o Vale Gás, não estava previsto cortes no Bolsa Família. Então, não estava previsto o pagamento dos 11,5 bi das emendas de comissão que estão em lei. Então, na verdade, eles mandaram a peça em agosto, mas sem indicativo de corte dessas despesas. E eu não ia me arvorar de fazer cortes, já que o orçamento não é do Congresso, o orçamento é do Executivo. Então, eles resolveram acceder ao longo das discussões e simplesmente mandaram os indicativos de corte oficialmente, por ofício. Eu sempre digo que não há chantagem do parlamento para com o Executivo. O Executivo enviou os ofícios pedindo corte até a véspera da votação. Então, foi zero de chantagem, muito pelo contrário. Eles deviam até louvar Ângelo Coronel de ter esticado esse prazo para que eles pudessem corrigir o que foi feito em agosto e só corrigiram a semana passada. Flávia, fica à vontade, pode fazer a pergunta para o senador. Obrigada, senador. Justamente aí sobre essa questão das emendas, né, das emendas parlamentares. Acabou que o senhor ali na leitura do relatório falou um pouco de ter um sentimento de frustração, não conseguir atender todas as demandas, né, dos parlamentares, e também o senhor comentou, né, lamentou um pouco o teto de 50 bilhões de emendas parlamentares. Pedi aqui para o senhor um pouco falar sobre esse valor, esse montante, dizer se agora ele vai cumprir mesmo aqueles requisitos que o STF pediu, né, de rastreabilidade, transparência. Também pedi para o senhor passar aqui para a nossa audiência qual a importância, né, das emendas parlamentares, para que elas servem efetivamente. Primeiro passo, vou responder pelo fim. As emendas parlamentares é praticamente quem cuida da saúde pública do Brasil. Para vocês terem uma ideia, 60%
dessas emendas são destinadas às santas casas, entidades filantrópicas, para poder fazer frente a uma saúde que ainda o SUS não consegue abranger todo o país. Eu digo abranger com excelência, porque abranger abrange todos, mas você muitas vezes passa dias e dias para uma consulta e também meses e meses para uma cirurgia eletiva que não é de urgência. A cirurgia eletiva, para quem não sabe, a cirurgia você pode marcar daqui a um mês, daqui a 3, daqui a 4. Você está com uma perna com o joelho quebrado, você está lá enfaixado, com gesso provisório, mas não tem vaga para você fazer aquela cirurgia eletiva. Então, essas emendas parlamentares, Neila, Flávia, meus caros ouvintes, ela tem esse fundamento básico de dar uma refrescada, uma melhorada na saúde pública brasileira. E não é à toa que todas as emendas do Congresso Nacional, 50% tem que ser aplicado em saúde, porque saúde há uma carência muito grande. Agora, tem gente que demoniza as emendas. Tem ministro que não conhece o Brasil inteiro. Então, se o cara, um prefeito, pede, coronel, senador, deputado A, deputado B, eu tenho aqui no meu município algumas ruas que, quando chove, o dono da casa não pode sair, que a lama transporta. Será que é o ministro que está sentado numa poltrona na esplanada dos ministérios que vai saber, vai conhecer aquela realidade? Não vai. Quem conhece a realidade do interior do Brasil são os prefeitos, os vereadores e os deputados e senadores, que sempre estão visitando essas bases. Então, as emendas têm esse foco, atender aonde o governo, não só o atual, mas todos os outros que passaram, tem deficiência em atender. É água nas casas que falta, tem pessoas que bebem água de carro-pipa, água que não é potável. Então, essas emendas servem também para atender essas necessidades. Eu sempre digo, demonizam as emendas. É porque quem demoniza, porque não vai lá na ponta, lá no interior, principalmente no Nordeste, ver o que essas emendas proporcionam na qualidade de vida do povo, principalmente nordestino, sofredor. Mas a Flávia te fez uma pergunta, senador, eu queria só que o senhor completasse para a gente, que o senhor lamentou o valor de 50 bilhões. Foram 4 ou 5, vou fracionar as perguntas, porque sim, 4 sim. ou 5. Sim. Só para relembrar, então, a questão do valor de 50 bilhões. O senhor acha que foi um valor abaixo do esperado ou da sua expectativa? Olha bem, se você pegar, Flávia e Neila, pegar uma máquina calculadora e colocar 50 bilhões de reais, quando você divide 50 bi por 5.500 municípios, nós estamos falando aí de R$9 mil por município. E todos os municípios do Brasil recebem emenda, porque todos têm um senador que representa e todos têm um deputado federal. Agora, imagine, o valor que é grande o montante, mas quando você divide, é insignificante. Eu estou aqui em Salvador, hoje recebi aproximadamente aqui uns 30 e poucos, 33 prefeitos, e simplesmente, quando me pedem, se eu multiplicar pela quantidade toda dos 417 municípios da Bahia, não dá para atender. Então, na verdade, repito, é um monte grande, mas quando você divide, fica insignificante para atender as prefeituras brasileiras. 9 milhões por prefeitura. Dá mais ou menos, eu vou até fazer a conta de novo aqui para a gente não errar. Mas pode perguntar que eu estou escutando. Não, era isso mesmo, para a gente entender se esse valor de fato estava abaixo da expectativa do senhor. Mas o senhor também está sempre frisando que a questão do orçamento é uma previsão orçamentária e que, claro, esse valor e essa previsão pode mudar ao longo de 2025. A gente tem o projeto PED-6, 2 aspectos importantes. O projeto PED-6, que foi criado agora, este ano, pelo governo Lula. Esse projeto está incluído no orçamento que foi previsto, que foi aprovado na última quinta-feira? É como eu digo, vamos por parte. O orçamento é da União. Sim. O relator pega, altera, muda, aumenta, mas quem faz as diretrizes, tanto é que existe antes do orçamento a LDO. A LDO é um projeto que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é essa LDO que o relator pega para poder fazer o orçamento. Então, você falou
Do pé de meia. Do pé de meia. O pé de meia estava previsto 1 bi. O pé de meia custa 12 bi anual. O governo não colocou no orçamento, o Tribunal de Contas da União, o TCU, deu uma decisão que o governo terá 4 meses de agora em diante para poder colocar o valor do pé de meia todo dentro do orçamento. Quando nós recebemos do governo a peça, não estava previsto os 12 para 4 meses, só preveram 1 mês. Então, o que é que o governo vai fazer? Ao longo desses 4 meses, ele vai fazer PLN, ou seja, projetos de crédito, para remanejar de uma fonte para outra, para poder atender aos anseios do pé de meia, que é um programa bastante importante, e também atender uma determinação do TCU. Agora, vamos ficar claro, eu não coloquei os 12, que o governo é que tinha que mandar os 12 para eu colocar e dizer, corte de tal lugar para poder colocar o pé de meia no lugar. Mas não veio, só veio 1 bi, está lançado no orçamento 1 bi. Equivale a 1 mês. Sim, aproveitando o que o senhor falou aí, que o governo é que tem que mandar o corte, Flávia acompanha de perto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministra Simone Tebet do Planejamento, e foi uma previsão da Simone Tebet para o Congresso de um corte de 7,7 bi do Bolsa Família, certo? Exato, queria ouvir aí do senhor como que o senhor avalia, né, esse corte, que de alguma forma o governo diz que veio do pente fino, né, do combate às fraudes, mas ele foi necessário, esse corte no Bolsa Família, para encaixar em outros programas, ou como Vale Gás? Foi encaixado na Previdência. Na minha ótica, a Previdência precisa em torno de uns 20 bi, mas o governo cortou os 8 do Bolsa Família e alocou na Previdência. O governo argumenta que existe muito, não é desvio, mas pessoas que moram numa casa, marido, mulher e filho, onde os 3 recebem o Bolsa Família, era só para um receber. Então, há um desvirtuamento do programa. Então, o governo cortou para fazer com que todos os agentes responsáveis pelo cadastramento do Bolsa Família possam fazer aí uma auditoria para eliminar aqueles que não merecem receber o Bolsa Família e só fique recebendo quem realmente tem a necessidade. Mas esse corte não foi do relator, foi corte do governo. Certo, e o Vale Gás também tem uma previsão nova, maior, né? O Vale Gás está previsto 3 bilhões e 600 milhões, estava orçado 600 milhões, aí eu coloquei mais 3 bi. Porque o gás está caro, porque acontece o seguinte, o nosso petróleo é um produto hoje muito vendido para o exterior. É um dos nossos grandes itens, que é uma commodity para exportação. Então, ele é muito regido pelo dólar. Então, o pobrezinho que está lá, que cozinha aqui no Nordeste uma panelinha de barro, com os gravetos embaixo, que não tem dinheiro para comprar o gás, ele não tem culpa que o petróleo é uma commodity que vende em dólar e ele não dá para comprar a panelinha dele, o cavaco dele em dólar, que aquilo ali é o nordestino, não é brinquedo, não. Inclusive, eu quero estender o convite a vocês conhecerem o Nordeste. É uma terra maravilhosa. Eu adoro o Nordeste. A gente está sempre lá nas férias, sempre que possível. Mas não dá para só na festa, não. Tem que também fazer um retrato do que matéria. Do sofrimento do Nordeste. Sim, com certeza. Bom, a gente falar um pouquinho de política também, Flávia. Falamos sobre a demora na aprovação da lei orçamentária anual. Para quem está nos assistindo, não é a primeira vez que isso acontece. Isso não é incomum. A lei orçamentária anual nem sempre ela é aprovada no ano, né? Deveria ter sido aprovada no fim de 2024, foi aprovada agora em março de 2025. Falamos aqui sobre essa chantagem, vamos chamar assim de chantagem. Não é chantagem. Calma, mas não é com o Executivo, é com o Supremo Tribunal Federal em relação à liberação das emendas. O senhor acredita... Já foram liberadas lá atrás. O ministro Dino aí está isento disso. Nós aprovamos uma lei em dezembro para poder ajustar ao que ele queria que tivesse mais, que era rastreabilidade e transparência. Isso foi feito em dezembro. Inclusive, o orçamento e as emendas estão dentro dos ditames dessa lei, que é a 210. Exatamente. Agora está tudo conforme a previsão e aí esse acordo que foi feito com o Supremo Tribunal Federal, né? Até por isso o orçamento foi aprovado. Senadora, o projeto, né, do orçamento, ele ainda precisa ser sancionado pelo presidente da República, pode vir algum veto e algum ponto ali pode exigir uma nova intervenção, né, como a Nela falou, do Supremo. O senhor avalia que isso pode, de alguma forma, reacender essa espécie de disputa entre os poderes, em especial o Legislativo e o Judiciário?
Olha, não acredito, Flávia, porque o Supremo não tem o que intervir aí. Nós aprovamos uma lei. O Supremo só pode fazer alguma coisa se, no decorrer desse tempo, alguém estiver infringindo a lei. Nós aprovamos um orçamento dentro de uma lei que foi aprovada em dezembro, inclusive tudo de comum acordo com os três poderes. Então, eu acredito que não tem nenhuma interferência do Poder Judiciário nessa peça que foi aprovada semana passada. Mais alguma pergunta, Flávia? Eu tenho uma pergunta aqui especial para a nossa audiência, que é sobre o reajuste dos servidores. Né? O Metrópolis, a gente sempre acompanha essa pauta de perto. Queria ouvir do senhor se está assegurado, eles vão receber o retroativo, os sindicatos e os servidores de modo geral, eles podem ficar seguros quanto a isso? Não tenha dúvida, será retroativa a janeiro, já está em lei. Fiz questão que, quando eu terminei de ler meu relatório, deixar isso bem frisado, que o reajuste dos servidores públicos federais serão pagos retroativo a janeiro, ou seja, retroativo aí ao ano 2025, ao início de 2025, sem nenhum problema. Tem um tema também, Flávia, se eu tiver mais um segundo, eu gostaria até de tratar. Claro, pode tratar, por favor. Questão, por exemplo, houve um corte na cultura, na Lei Aldir Blanc. O governo nos solicitou para que a gente pudesse fazer um ajuste, e vai ser agora ajustado. A ministra da Cultura já falou, a própria Casa Civil também já falou, e a Lei Aldir Blanc não perderá R$1. Será restabelecido o seu valor normal, o valor que está previsto, inclusive, em lei. Então, vocês que é da cultura, podem ficar tranquilos, nossos ouvintes que gostam de fazer cultura, que é uma área muito importante, que a Lei Aldir Blanc será cumprida na íntegra, que já foi avalizada isso pela Casa Civil do governo federal. Senador, agora a última pergunta mesmo, prometo. Como que o senhor avalia... à vontade. Já estou livre aqui para o debate. Tá certo. Como que o senhor avalia aí essa relação, né, do Congresso com o governo, desde o início da tramitação do projeto até agora, está indo em fase de sanção, mas como que o senhor avalia? Essa relação está pacificada? A gente viu aí, né, como a gente conversou aqui, muitos ofícios, o governo pedindo muitos ajustes no texto. Essa relação ao longo da tramitação, como que ela está? Como o senhor descreveria ela? Primeiro, foi importante, Flávio, você falar isso pelo seguinte, porque muita gente dizia o senador Ângelo Coronel que está travando o orçamento, que está engavetando, está chantageando. Se tivesse redondo, o governo não mandaria mais de 40 bilhões de ofício pedindo modificações no texto. Então, na verdade, esse atraso beneficiou o governo, que fez com que o governo modificasse e ajustasse a gestão de 2025. Quanto à relação do parlamento com o executivo, eu acredito que serão dias bem melhores. Olha que eu não tenho nenhuma restrição, nem nenhuma crítica ao ex-ministro Padilha, agora da Saúde, mas a entrada da Gleisi, segundo informações, ela veio mesmo para dar uma balançada e melhorar a relação entre os poderes. Nós estamos esperançosos disso e, como ela mesmo disse, quando dá a palavra, ela cumpre. Então, está na hora, já que está no início, de cada um agora mostrar suas armas, ou seja, cumprir as devidas palavras para que esse Brasil volte a ter harmonia e tranquilidade e não deixe os investidores apreensivos de vir para investir no Brasil, achando que aqui tem uma instabilidade política. Eu acredito que essa instabilidade não existe mais e agora vamos reinar a harmonia entre os poderes, que é o que está na Constituição. Foi a ministra Gleisi que destravou o orçamento, o senhor diria assim? Olha bem, não vou dizer que ela diretamente. Houve uma participação, acredito, de todos aqueles que são envolvidos no orçamento. Eu não quero dar aqui laurear ninguém, nem tirar mérito de ninguém. Ela foi importante, porque sempre pedia que desse crédito, que ela estava assumindo agora, ela tinha que realmente fazer suas entregas. Então, o Congresso está apostando nessa relação harmoniosa e pacífica com o Poder Executivo. Então, a Gleisi é que está comandando isso, já que ela é ministra da Secretaria de Relações Institucionais. Maravilha, senador. Muito obrigada mesmo, viu, pela entrevista aqui com a gente no Metrópolis. Convido o senhor a vir conhecer os estúdios do Metrópolis quando estiver aqui em Brasília, viu? Espero que a semana do senhor também esteja sendo muito mais tranquila, que a semana passada foi bem tumultuada.
Não fale não, eu estava tendo pesadelo de orçamento. Muito obrigada, viu? E será muito bem-vindo quando vier aqui. Valeu, Flávia. Tchau, Valeu, Neila. senador. Meus caros ouvintes, aquele abraço.